Aleluia! Pai Celestial, obrigado por tocar e transformar nossas vidas com a Tua santa palavra. Somos muito gratos, nós te amamos. Jesus, fala aos nossos corações, abençoa nossas vidas. Envia-nos daqui para conquistar o inimigo, para finalmente derrotar Satanás, para vencer e fazer a Tua vontade. Te agradecemos, Jesus, pela Tua bênção em nossas vidas. E todos disseram amém. Podem sentar-se. Aleluia. Agora, hoje, vou continuar na parte 2, sobre as bênçãos de ganhar almas. Amém. Então, ganhando almas. Qual é o ponto número 4? No meu livro, diga a eles: você deve ser um ganhador de almas. Porque uma das bênçãos de ganhar almas é que isso lhe dá grande alegria e lhe dá energia. Amém. A alegria. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois destas coisas, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2. Diante do seu rosto, em cada cidade e lugar. Portanto, disse-lhes ele: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. E então, no versículo 17, se não me engano, diz que os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Amém. Agora, você percebe que, nos tempos bíblicos, eles não tinham dificuldade em identificar demônios. Hoje em dia, temos todo tipo de explicação para as coisas, mas, no tempo da Bíblia, eles sabiam quando os demônios lhes eram sujeitos. Ao saírem deste lugar, os demônios se sujeitarão a vocês em nome de Jesus. Amém. Agora, uma das coisas de que precisamos para nossas vidas, que realmente desejamos, é a alegria. Alegria é como uma versão madura da felicidade. Sabe, felicidade soa e parece algo mais passageiro. E algo do tipo: estamos só animados hoje. Mas a alegria é como uma versão mais madura. Podemos ter a definição de alegria. Por favor, alguém pode verificar qual é o significado de alegria? O que significa alegria? Alegria. A paixão ou emoção despertada pela aquisição ou expectativa de algo bom. Sensações ou emoções prazerosas e agradáveis causadas pelo sucesso, boa sorte, coisas do tipo. ILT, break time igual 0.5 SVGT, ou pela perspectiva racional de possuir aquilo que amamos ou desejamos. Contentamento, exaltação do espírito, deleite. Então, talvez um sentimento bom causado pelo sucesso ou pela boa sorte. Veja, isso é algo muito importante na sua vida. Por quê? A Bíblia diz que quando eles saíram para pregar,
voltaram com alegria. Então, quando você faz a obra de Deus, a Bíblia diz que há muita alegria no céu por um pecador que é salvo. Mas a Bíblia diz aqui que os 70 que foram enviados 2 a 2 para fazer a obra de Deus, eles, além das pessoas no céu, ficaram felizes. Os próprios 70 que saíram voltaram com alegria. Amém. Então, sua vida se torna mais feliz e melhor quando você está envolvido na obra de Deus. Agora, você pode pensar que sua vida fica mais feliz quando você tem dinheiro. Mas eu posso te dizer que há muitas pessoas, as pessoas mais tristes do mundo muitas vezes são, na verdade, as mais ricas, porque elas não têm um senso de propósito. Para que eu vivo? Veja, nós temos problemas de pessoas ricas e problemas de pessoas pobres. Os problemas das pessoas pobres são um pouco mais fáceis de resolver, porque elas geralmente têm algum objetivo de curto prazo para alcançar. Tipo, talvez eu precise de 100 cedis até o final do mês. Eu só preciso de 1.000 cedis para pagar minhas mensalidades da escola. Eu só preciso de 7.000 cedis para comprar um carro. Eu só preciso de 2.400 para pagar 2 anos de aluguel adiantado. Elas são de curto prazo. Problemas que têm uma solução clara. Mas os ricos têm as mensalidades da escola, têm a casa, têm as centenas de cidades, têm os carros, têm o que mesmo? ILT, break time igual 0.5 SFGT vistos, afinal de contas. Eles têm. Então, para que devo trabalhar? O que devo fazer? Então, o príncipe de Gales, ou o príncipe e as princesas na Inglaterra e em alguns desses outros lugares, precisam criar algo para se fazerem felizes. Não há nada pelo que trabalhar, não há nada pelo que viver, não há motivo para estar na terra. E é por isso que as pessoas até desenvolvem problemas mentais, sabe? Algum tempo atrás, era mais fácil se tornar um especialista, conseguir uma vaga em um programa ou ter acesso ao treinamento para virar psiquiatra. Porque ninguém queria fazer isso. Mas hoje em dia, precisam de tantos psiquiatras no mundo todo que está mais difícil até conseguir acesso ao programa. Eles preferem deixar você ser um. Ginecologistas ou cirurgiões, eles estão sempre cansados. Os psiquiatras, há tantas pessoas com problemas. E veja, doença mental. Às vezes você olha, a pessoa só parece estranha ou algo assim. É uma doença mental. Ou às vezes um mau comportamento. É um problema. Então há muitos problemas mentais. Mesmo. E uma das coisas é que os pensamentos das pessoas não estão funcionando bem. E as pessoas não estão felizes e não há alegria na vida. E há muita tristeza no mundo. Então, um dos grandes benefícios de se tornar um ganhador de almas é que, de repente, você passa a ter uma nova visão para a sua vida. De repente, você fica energizado, com energia, entende? Para agir. Conquistar algo para Deus. Se eu pensasse em dinheiro ou que conquistar algo me faria feliz e me daria descanso, então, a partir de agora e até mesmo antes disso, eu não teria mais nada para fazer porque já construí uma igreja. Eu tenho igrejas e já escrevi livros. Não há nada para fazer. Espero que você entenda o que estou dizendo. Não há nada para fazer, não há nada para conquistar para mim nesse sentido. Muitas das coisas que conquistei, a maioria das pessoas viveu 10 vidas e não as conquistou.
Essa é a verdade, sim. Então Deus nos dá algo que nos oferece uma razão verdadeira e profunda para viver, que é algo realmente muito especial e único, e que nunca irá desaparecer. E essa razão é exatamente a mesma razão pela qual Deus enviou o seu Filho amado para vir até nós e morrer na cruz por todos nós. É essa a razão, não é mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ganhar almas é a maior motivação para a sua vida, tanto agora quanto no futuro. Seja você um ministro do Evangelho, já tenha conquistado muita coisa, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. ILT, break time igual 0.5 SVGT é algo que verdadeiramente te impulsiona. Agora, é bem conhecido, é um fato bem conhecido que existe uma correlação entre ter motivação para viver e viver mais tempo. Sim, isso faz você viver mais tempo. É por isso que às vezes as pessoas... Você quer que o paciente esteja motivado, porque quando as pessoas estão motivadas, elas vivem. Elas vivem. O cérebro realmente controla e afeta as respostas do seu corpo. Por isso, o ano mais perigoso da sua vida, aparentemente, é o ano em que você se aposenta. Sim, a maioria das pessoas, não a maioria, mas muitas pessoas morrem nos primeiros 2 anos de aposentadoria. E o ano mais perigoso é o primeiro ano de aposentadoria, porque não há nada para fazer. Já vivi, já fui pago, meus filhos cresceram. Não há nada para fazer, tenho dinheiro, tenho onde ficar, posso comer. Então, muitas pessoas morrem nos primeiros 2 anos de aposentadoria. Por isso eu não pretendo me aposentar. Sim, eu não pretendo me aposentar. Eu não aconselharia ninguém a se aposentar. Sim, o governo incentiva a aposentadoria para criar empregos. Na verdade, esse é o motivo pelo qual eles deixam as pessoas se aposentarem. Eles estão tentando criar empregos para outros. Veja, mas é algo muito perigoso se aposentar, e é perigoso para as igrejas pararem de ganhar almas. Muito perigoso. É aí que a igreja pode se tornar algo que você nem consegue imaginar no que vai se transformar. Então, ganhar almas é a chave mestra para todos nós termos alegria e motivação. Quando ouço os testemunhos de pessoas sendo salvas, é como se eu recebesse uma injeção de ânimo e sinto: poxa, vale a pena fazer isso. Ah, continue fazendo isso, sabe? Continue fazendo. E, sabe, ainda mais a ser feito. Vamos lá, continue, entendeu? Continue em frente. A alegria para você. Olhe sua vida. Quantos já choraram? Você nasceu neste mundo e na sua curta vida você já chorou bastante. Quero ver sua mão. Agora, a Bíblia diz, e tem até uma música assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus. Agora, se os dias ruins não chegaram e você está chorando, então como será quando os dias maus chegarem? Por que você é tão jovem e está me dizendo que chorou bastante? Ei, quantas garotas já choraram do seu coração? Isso parece estar rasgando em direções diferentes? Agora você vê que a Bíblia é incrivelmente verdadeira. Você deve respeitar. Se você não respeita nada,
respeite a Bíblia, porque o jeito que ela é verdadeira é triste, ruim e terrível. Quando ele diz, lembre-se do Criador na juventude, antes dos dias maus, acredite em mim ou na Bíblia, é verdade. Os dias que estão por vir não são tão bons quanto os dias que você está vivendo como jovem. Eles não são tão bons. Deixe-me escrever a Bíblia. Sim. Não quero assustar você, mas quero que você acredite na Bíblia. Quem já teve dias tristes? Você chorou. Veja meninos de mãos levantadas. Vocês levantam as mãos como meninas. Não falo de quem chora ao falar. Estou falando de chorar de tristeza. Sim. Quando jovem, você vai mais a casamentos, ao envelhecer, mais a funerais. Sim, e você sabe que há alguns casamentos em que você não pode dizer não posso, não vou. Quando você fica mais velho, há funerais aos quais você não pode dizer que não irá. Do jeito que está escrito, você tem que ir. Do jeito que a pessoa é e como convive, tem que estar lá. Então, graças a Deus por um bom trabalho de ganhar almas. Sabe, quando comecei a participar da Cruzada Cura de Jesus, fiquei mais jovem. Quando comecei a me aproximar da igreja do Primeiro Amor, fiquei mais jovem porque todos ao meu redor eram jovens. Todas as questões com que lido são de jovens, mais fáceis. Conto. Uma coisa. Escutem, pessoal, quando eu falo, eu oro para que vocês estejam ouvindo. Sabe, você já ouviu quando dizem que alguém é médico? Você sabe o que isso significa? Não. A pessoa, quando está se especializando em medicina, existe uma especialidade chamada clínica médica. Você tem cirurgião, ginecologista, especialista em ouvido e olhos, anestesista. Uma dessas é clínica médica. Essas são as pessoas que lidam com pressão alta, diabetes, doença renal, doença hepática, enfim, um monte de. Tipo essas coisas, insuficiência cardíaca e problemas no coração, e aí tem outra especialidade chamada pediatria. Veja, a pediatria é igual à clínica médica, só que para crianças. Entendeu? Porque na pediatria temos a cirurgia pediátrica para quem opera bebês e crianças. Então temos pediatria e clínica médica, que são parecidas. Entendeu? Agora, você será mais feliz na pediatria do que na clínica médica. Enfermaria médica, este respira, piora ou melhora. Este está no soro para sustentar ou reanimar. Este tem insuficiência hepática. Esse aqui está com insuficiência renal. Esse aqui tem, todo mundo tem alguma coisa séria. Mas na pediatria, eles dizem, esse aqui está com malária e já está melhorando. Ou ele está com febre tifoide e está se recuperando. Ah, coisas que têm cura. E eles vão para casa. Na clínica médica, até 16 pessoas podem morrer num dia, mesmo com você lá. Depois que você dá alta aqui, quando chega lá, já morreu. Já vi isso acontecer antes. A Bíblia diz para lembrar do Criador. Nos dias da juventude, antes dos dias maus, até na medicina você vê outro mundo. Quando lida com crianças ou adultos. Então, a alegria do Senhor que você vai desenvolver dentro de você, você vai desenvolver. Veja, a Bíblia diz,
Os 70 voltaram com alegria depois de sair para fazer o trabalho de. Você quase nunca sente isso. Vai ao namorado, volta e pensa, fiz certo? Será que foi certo o que aconteceu quando eu fui? Será que estou grávida? Será que peguei alguma doença? Vou chorar. Esse cara vai me largar a qualquer momento. Essa garota, eu não sei. Mudei de ideia. E por aí vai. Sim. Não é verdade? Sim. Mas quando você volta de ganhar almas, você está cheio de uma alegria verdadeira. Aleluia. Então, aqueles de nós aqui que ainda não aprenderam a arte de ganhar almas, vocês estão perdendo a maior alegria. Remédio. Sim. O que vai te dar alegria e te fazer uma pessoa feliz? Estou bem. Fale devagar quando eu pregar. Entendeu felicidade? Hoje em dia, os irmãos estão procurando pessoas felizes. Sim, e eu vou te aconselhar, procure alguém que seja feliz. Evite os infelizes e azarados. Sim, evitar o quê? Infelizes e azarados. Sim, evite essas pessoas, olhe para eles. Olhe para eles quando eles não perceberem que você está olhando. E veja a tristeza. Às vezes, os olhos até caem para a direita e para a esquerda. Você acha que eu não sei das coisas? Um dia, um garotinho disse para a mãe: Mamãe, você acha que eu não sei das coisas? Eu sei das coisas. Olhe para o rosto deles. Quando o rosto deles relaxa, aí você vê que esse lugar vai acalmar. Isso significa que ela é muito rígida. Tá bom, tudo bem. Eu não quero. Agora, psicologia hoje diz que resultados de um teste mostram que ter um forte senso de propósito está positivamente correlacionado com um envelhecimento mais bem-sucedido. Tipo, você se sai bem à medida que envelhece. Ao longo de um estudo de 18 anos, eles estudaram pessoas por 18 anos e disseram que ter um forte senso de propósito. Isso se correlaciona muito bem. Se correlaciona com se sair bem à medida que envelhece ou com um envelhecimento bem-sucedido. Indivíduos com pontuação mais alta em senso de propósito, como o propósito de ganhar almas, relataram menos incapacidades funcionais. O que são incapacidades funcionais? Diferentes partes do seu corpo começam a mudar e você não consegue mais ser como era antes. Quantos gostariam de chegar aos 90 anos e ainda estarem dirigindo o seu carro? Sim, isso vai acontecer com você. Eles apresentaram uma melhor autoavaliação da saúde. Menos sintomas de depressão em comparação com indivíduos que não tinham um propósito forte. Além disso, ter um forte senso de propósito estava ligado a um melhor desempenho em testes de memória e velocidade mental. Também usando análise de sobrevivência. Pesquisadores mostraram que ter um forte senso de propósito também estava relacionado a viver mais tempo. Amém.
Ao explicar esses resultados, o pesquisador e seus coautores sugeriram que ter um forte senso de propósito permite que as pessoas estabeleçam metas significativas na vida e gerenciem seu tempo e esforço de forma mais eficaz. De acordo com fulano, as pessoas enfrentam barreiras mentais e físicas à medida que envelhecem e lidam com as realidades do envelhecimento. Amém. Então, indivíduos com um alto senso de propósito, que conseguem se adaptar às mudanças em suas vidas encontrando novas formas de alcançar seu propósito, conseguem se manter mental e fisicamente ativos por mais tempo. Isso não só melhora o bem-estar emocional, como também pode levar a uma vida mais longa e produtiva. É por isso que eu entendo de psicologia. Se você estuda psicologia, anote que ter um propósito forte pode ajudar a lidar com o estresse. Todos enfrentam estresse, especialmente ao envelhecer, quando percebemos que o corpo não é tão forte e saudável quanto gostaríamos e surgem preocupações. E esse é um estresse previsível. Problemas inesperados também podem surgir, certo? Por isso, ter um forte senso de propósito é importante. Além de promover uma sensação de bem-estar, ter objetivos definidos pode facilitar o enfrentamento do estresse inesperado e ajudar a desenvolver novas formas de lidar com as mudanças relacionadas à idade. E isso continua em muito do que você chama por aí. Mas eu só estou dizendo isso. Até mesmo os psicólogos estão nos dizendo que há uma bênção em ter um propósito forte. E é isso que estou ensinando a vocês hoje. Você precisa se energizar, aleluia, tornando-se um ganhador de almas ardente e persistente na primeira metade. Veja, esta é uma das maiores igrejas da cidade, bem aqui onde estamos. Então isso pode tirar sua energia, mas agora queremos ter 10 mil e 20 mil pessoas aqui. De repente, não somos nada. De repente, é como se agora houvesse uma crise e algo importante para começar a fazer. É como se tivéssemos que esquecer tudo e mergulhar nisso. De repente, parece que estamos perdidos. Precisamos crescer. Precisamos ganhar almas, precisamos ter mais centros, precisamos orar, precisamos jejuar. De repente, quero dizer, temos o que fazer, sim, e isso mantém a doença longe, mantém você vivo, mantém você acordado. Se você observar sua vida, verá que pequenas metas, como o casamento que você planeja, são o que te impulsionam a seguir em frente. Você quer ter filhos, vê-los estudar e pagar a escola. Isso te move. Propósito mantém a vida. Ao se aposentar, parece não haver mais motivo para viver. E psiquiatras e psicólogos não entendemos bem, mas está ligada à vida. Quando isso desliga, você começa a morrer. Por isso, muitos morrem ao se aposentar nos primeiros anos. Então, aqui estamos nós, graças a Deus por até onde Ele nos trouxe, mas também agradeço a Deus pela inspiração de pessoas como o Bispo Oyedepo, que tem 50 mil pessoas no salão, 50 mil do lado de fora em um culto, e quase 4 cultos com, quero dizer, quase 400 mil pessoas indo à igreja em um domingo de manhã. E eu choro, sim, Gana é menor, Lagos inteira, só Lagos já é o tamanho de Gana, mas ainda assim, comparando, não acho que estamos em lugar algum. Não ter 10 mil ou 20 mil almas que temos. De repente, tenho um motivo para acordar. O que você acha? Eu tenho algo para fazer.
E à medida que nos levantamos para fazer isso, todos os benefícios, veja, que estão escondidos nesse propósito, incluindo o seu bem-estar, a sua alegria e assim por diante, estão conectados. Quando me casei, por vezes minha esposa esperava durante reuniões. Percebi que isso não é bom. Quando você espera por alguém, é angustiante, porque você não sabe por que a pessoa não está vindo. Esse é o ponto. Você pensa que a pessoa está só, fazendo coisas desnecessárias. E se você não tomar cuidado, acaba ficando chateado. E isso pode levar à infelicidade e discussões. Pessoas que não vêm à igreja. O que você foi fazer? Você está voltando. Não existe igreja que começa nesse horário. Por quê? Mas se você faz parte da igreja, vai entender por que estamos aqui. Então, quando você não está ativo, vira atração para espíritos malignos e pensamentos ruins. A alegria vai embora até no casamento. Sim, teve vezes em que enviei missionários porque havia 2 missionários lá. Eles ficaram mais próximos, marido e mulher, pois estavam sós. É isso que você precisa, até para conversar? Sim. Então, cada um de nós precisa se levantar por si mesmo e pela própria alegria. Níveis, sua saúde mental. Sim, vamos ter esse propósito. Para minha saúde mental, eu preciso ter uma visão forte de ganhar almas. Mas eu não preciso de nenhuma alma de igreja de ninguém. Hoje existem milhares de almas no campus. Legon tem 50.000 pessoas. Só aqui, 50.000 pessoas. Elas estão lá. E a UPSA, eu nem sei quantos milhares eles têm. Estão todos lá. E pelos testemunhos que ouvimos, as pessoas estão piores do que ruins. Estou te dizendo, neste domingo de manhã, olha, os filhos dos pastores, todos estão dormindo em casa. Muitos deles não estão indo à igreja. Quando você pergunta para eles, dizem, eu sou cristão, mas não são. Então, ganhar almas está se tornando o principal. E cada um de nós aqui vai se tornar um ganhador de almas. Ganhar almas não é só para evangelismo. Não existe grupo de evangelismo. Todos vão ganhar almas. Se você não puder ser um ganhador de almas, a gente não vai casar com você. Quando você pedir a gente em casamento, vamos dizer não. Aleluia! Amados, que todo mundo se envolva no trabalho. Se você não estiver envolvido, seu amado vai vir trabalhar na igreja. Ele vai voltar feliz ou talvez já sejam casados. Ao invés de vir te receber no portão. Querido, estou tão feliz que você chegou em casa. Estou tão feliz que você finalmente voltou. Eu fiquei acordado te esperando. Eu estava te esperando e estou tão animado de te ver. Vem cá, deixa eu te ajudar a segurar suas coisas e vamos entrar para descansar juntos, amor. Isso é, se você tem alguém que entende, mas se você não tem alguém que entende, quando você chega, vão olhar para você. É um absurdo você chegar a essa hora. Que bobagem. Você diz que está na igreja. Se não falam nada e são quietos, você só recebe uma cara fechada. Nem levantam os olhos do chão. É melhor você ir lá. Você sabe usar o micro-ondas. Olha,
está ali. Vai lá e come sua comida se quiser comer. Se não, come frio mesmo. Encontra fufu sem molho. Quem chegou cedo comeu o molho e o fufu está lá para você. Seu dinheiro só deu pro fufu, não pro molho. Uma certa esposa fez fufu para o marido e não tinha molho. O dinheiro só dá para fazer fufu, não tem molho. Minhas histórias são reais, exceto de raposas, leões, coelhos. Quantos querem voltar para casa e encontrar alguém deprimido e bravo? O nível de alegria está baixo porque não está envolvida no trabalho. Por isso, às vezes, quando alguém novo é amado, sugerimos trazê-lo à igreja primeiro, pois pode achar estranho e não entender. Tipo, o que está acontecendo? Na minha igreja, a gente termina às 11, ao meio-dia. Até o pastor almoça com a esposa todo domingo. Ele falou isso na pregação dele. Ele almoça com a família todo domingo. A tarde de domingo faz parte da rotina da família deles. É um homem de família. Quantos querem chegar em casa e encontrar alguém tão feliz em te ver? Você está levantando a mão, né, pai? Tá vendo? Todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Todo mundo gosta das mesmas coisas e não gosta das mesmas coisas. Então, alegria, 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 muito importante, alegria. E a Bíblia diz que os 70 saíram e voltaram cheios de alegria. Então ganhar almas vai mudar o seu humor. Todas as pessoas mal-humoradas vão ficar desmal-humoradas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se guie pela felicidade que vê na igreja ou pela que mostram fora. Pessoas rindo, conversando, parecem despreocupadas. Conheça melhor a pessoa. Sim. Sim. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas são tão temperamentais que compensam esse mau humor sendo super amigáveis em público e na igreja. E às vezes as pessoas são desagradáveis, então elas compensam sendo gentis com as pessoas de fora. Você vai escapar de uma pessoa tão temperamental. Se há mais meninas do que meninos e você, portanto, como irmão, tem opções, por que escolher uma opção que não vai funcionar para você? Deus me livre. Irmãos, Deus vai abençoar vocês com uma esposa evangelizadora que chegue em casa suando. Olha, Julie, agora você chega dizendo, venhei 7 almas. Agora você percebe que não ganhou tantas almas assim. E ela vai estar de bom humor, ela vai estar cantando. Quantos querem ver alguém? A gente não deveria estar de bom humor, em vez de alguém toda rígida, andando pela casa. Você nem consegue ligar para a pessoa. Você nem pode tocar na pessoa. Você não gosta de toque quando está com calor. Eu não gosto disso. Estou trabalhando. Você simplesmente não está fazendo nada. Eu não gosto de todas essas coisas. Ei. Se tentar tocá-la, sou a única pessoa trabalhando nesta casa. Ei. Mas se você chegar em casa, alguém diz,
Chachada, chá, chá, chá. Quantos gostariam de voltar para casa? E você nem sabe por que a pessoa está feliz, mas é só para relaxar todo o ambiente. Ei! Todas as irmãs receberam um espírito livre e feliz. Irmãs, digam amém. Se você não gosta dessas coisas que eu falo e ensino, por favor, vá para outra filial. Podemos chamar um Uber para você. Se essa pregação te incomoda, posso pedir um Uber para você e pagar a corrida agora mesmo. Ganhar almas simplesmente deixa você alegre. Número 5. Você deve ser um ganhador de almas, porque a verdadeira grandeza de qualquer igreja não está em quantos membros ela acomoda, mas em quantos ela envia. Sim, quantos ele envia. Amém. Agora, quantos ela envia, não quantos ela vê. Então, se a nossa igreja vai ser uma grande igreja, não é sobre quantas pessoas estão sentadas, mas quantas são trabalhadoras. Por isso, Jesus disse: poucos são os trabalhadores. Sim, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucas pessoas estão prontas para serem enviadas. Ser enviável significa ser um trabalhador. Sim. Então, eu não quero só ter pessoas incríveis sentadas aqui. Uau, esse é meu carro. Tenho Mercedes-Benz, você vende tapetes? Você vende material de corte? Você está vendendo tinta. Se fosse isso que eu queria, teria ficado no Codes, onde tenho revendedores de materiais de corte e tapetes. E muita gente lá, pessoas grandes e importantes. Eu ainda prefiro poder te mandar do que simplesmente te deixar sentado. Eu prefiro poder te enviar do que te deixar sentado aqui. A grandeza de uma igreja está ligada a quantas pessoas você pode enviar, não a quantas pessoas você pode sentar. Então você não deve ser apenas alguém que eu consegui sentar aqui, mas alguém que eu posso enviar. Vá, venha, vá, venha, vá, vá. Todo mundo vai e traga uma alma. Quantos eu posso dizer para irem e trazerem uma alma? Vá e ganhe uma alma. Estamos ultrapassando 20.000 com facilidade. É possível. Eu te digo, estou energizado. Eu disse, estou energizado. Eu não preciso de glucosete para ter energia. Eu preciso ganhar almas para ter energia. E eu estou te transformando de fornicador em ganhador de almas. De mentiroso, de ladrão, de pecador a ganhador de almas. Sim, estou te dando um objetivo maior para a sua vida. Aleluia! Seu objetivo não é só fazer o cabelo, arrumar um homem, ficar noiva e ter um filho. Vocês, mulheres, vejam só, às vezes você vê uma moça bonita, ela casou com 21, 20 anos, sei lá, aí tem 3 filhos em sequência. Quando chega aos 27, 28 anos, já teve 3, 4 filhos, tá aqui o marido, tá aqui o anel, tá aqui o casamento, tá aqui o filho, acabou. Com 20 e poucos anos, todos os seus objetivos já foram alcançados. Aí você percebe que esse é um objetivo pequeno para a vida. É pequeno, coisas mais elevadas.
Um exército de cristãos que podem ser enviados. É isso que está acontecendo aqui. Quantos não podem ser enviados? Quantos podem ser enviados? Só aqui, só aqui. Posso te enviar? Sim. Então eu posso te enviar hoje, domingo. E eu posso te enviar e digo, neste domingo, no próximo domingo, um domingo de crescimento, ou seja lá o que for, todo mundo ganhe uma alma. Fale com alguém e traga alguém para a casa do Senhor. Ganhar almas, cristãos que podem ser enviados. Você me observa e acha que vou atrás de dinheiro. Mas eu sei onde está e quem tem dinheiro. Eu sei das coisas. Estou atrás de almas. Quero mais líderes de Bazenta. Líderes de Bazenta podem ser enviados. Vão, peguem um ônibus e tragam gente de lá. Você deve aspirar a se tornar um líder Bazenta. Um líder Bazenta é uma pessoa enviável. Você o envia para uma área para que você veja esta área. Não venha de mãos vazias. Tem gente aqui, traga-as. Essa é uma grande vencedora. Sua posição e seu status mudam quando faz o trabalho de Deus. Você se torna mais maduro. Tem gente que nem mando. Às vezes tenho que enviar alguém para um país onde tenho pastores. Eu os coloquei lá. Eu digo para eles, construam uma igreja. Eles não conseguem construir. Preciso enviar uma moça para ir lá fazer acontecer e resolver as coisas porque eles já fizeram. Não são enviáveis. Não pode agir. Eles só te mandam uma lista de desculpas e problemas. Problemas existem em todo lugar, mas queremos alguém. Não volte com uma lista de problemas. Eu te mando para um lugar e você fala das dificuldades. Agora mandamos outra pessoa para fazer o que você, que mora lá, não faz. Por que você não consegue fazer o trabalho? Sabe, Deus está nos chamando para nos levantarmos nesta igreja e sermos um grupo de pessoas que pode ser enviado. Porque o seu valor depende de eu poder te enviar ou não. Posso te enviar? Posso te pedir para ir? Deus pode te enviar? Deus pode dizer para você, vá. Eu confio em você. Ganhe uma alma. Quando ele diz para ganhar uma alma, sempre haverá jovens. Não pense em adultos. Eu já decidi. Não pense em adultos. A alma a ser ganha são crianças. Quem não se relaciona com jovens perdeu o caminho. Hoje é dia de ganhar almas. Está terminado, você nunca ganhará alma. Se quer ganhar almas, pode ser enviado aos jovens. Deus me enviou. Tenho mais de 50. No meu próximo aniversário farei 60 anos e sou enviável. Para os jovens, as músicas que você gosta, os jovens gostam delas. Na igreja, a pregação que você está ouvindo, jovens ouvem essa pregação e você. Você consegue fazer sentido para um jovem? Sim, você sabe. Em todo o meu trabalho pastoral, uma das coisas que me irrita é quando envio alguém para o campo missionário e ainda tenho que enviar alguém para comprar cimento. Vai e compre pedras. Se tomarmos Camarões como exemplo, estamos construindo em 3 cidades do país. Se pegarmos a Zâmbia, estamos construindo em cerca de 6 cidades, Xingola, Nola, Luvaisa, Lusaka, entre outras. Se você mora lá, preciso mandar alguém, principalmente uma mulher, para negociar e comprar, só para fazer o trabalho que você deveria estar fazendo. É alguma coisa.
Acho que Deus nos observa e diz que estamos cercados por um mar de almas, mas você não pode ser enviado. Você só pode ficar sentado. E Deus está nos dizendo: ouça com atenção. Então, vencer é a chave para a sua saúde mental, é a chave para o seu valor. Oh, sim. Quando o governo assume o poder, escolhe novos embaixadores. Cada governo seleciona alguém para enviar à América. Alguém que eles possam colocar em Israel para representá-los. Você está pronto para representar Gana? Acha que o governo escolheria você como embaixador, mesmo sem saber o que eles representam? Sobre o que eles estão falando. Você é nigeriano, como o nosso governo enviou aqui, como eles representam, tá vendo agora? Quantos percebem que ser alguém enviado é ser valioso, de alto nível, e isso é essencial na igreja? Quantas pessoas de alto nível e valor existem na igreja? Mas a partir de hoje, você está se tornando um dos clientes valiosos. Cristãos valiosos. Amém. Conheceu alguém com 4 dedos? Onde está um deles? Me barbeando e ele saiu. Não, fazer a barba não arranca dedo, tira a barba. Ela é dispensável, mas seu dedo, ele vai continuar lá. Se você é valioso, algo pequeno não te tira. Só algo grande te move. Seu valor aumenta hoje. Fiquem de pé, todos. Número 6. Seja ganhador de almas, pois ganhar almas é o coração de Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. O Filho do Homem veio fazer o quê? E para salvar o que foi perdido. Esse é todo o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Sim. Ouvir. Olá. Olá. Ah. Ouvir. Jesus não veio construir casas na terra. Um dia, todas essas casas não estarão mais lá. E quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês veem este templo, um dia não haverá mais nada aqui, eles não conseguiam acreditar, mas Jesus foi o maior profeta. Quando vamos a Israel, vamos ao Muro das Lamentações, se tivermos tempo, porque não é uma das coisas que eu faço tanta questão. Mas quando você chega ao muro, onde as pessoas oram e colocam pedidos de oração nas frestas, dizem que ali era o local do Templo de Salomão. Mas quando você está ali, fica difícil não perguntar que então, onde está o templo? Está aqui, está ali. Mas, na verdade, há um lugar onde você desce para o subsolo e há pessoas lá embaixo, e há escavações bem profundas. O Templo de Salomão, construído há milênios, hoje está abaixo. A criação humana terrena é algo muito passageiro. O propósito de Jesus não era vir e construir uma nova igreja, ou vir e construir qualquer novo edifício, devo dizer, mas sim ganhar almas. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então nós também precisamos enxergar a sabedoria no que Jesus está fazendo. Ele veio buscar e salvar os perdidos.
Então você também, a sua vida, deve buscar e salvar os perdidos. Agora sente-se. Ou você prefere ficar de pé? Ok, Charlie, o tempo está quente, não sei como vai estar em março. Março é cri-cri. Vista-se casual quando usar roupas casuais. 1º de março. Domingo inchado é dia 3 de março. Sim, nenhum lugar é adequado para ir à igreja. Você pode vestir sua camiseta e vir. Agora olhem para isto. Pessoal, veja Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar. Todos procurem. Os perdidos não estão parados. Você tem que procurá-los. Por isso não ganhamos ninguém, porque não queremos sair da zona de conforto. Eu não vi nenhuma alma na minha vida. Sim, você não vai ver nenhuma alma na sua vida. Sim, você não procurou por nenhuma alma. De qualquer forma, você não verá nenhuma alma, pois sua vida está cercada de cristãos, não encontra mais descrentes. Você vive em outro mundo. Então você precisa buscar, precisa sair do seu caminho para procurar e então salvar. Então, a partir de hoje, nós vamos buscar, e eu quero que você comece a colocar em prática o que estou dizendo. Busque e salve o que está perdido, especialmente qualquer jovem. Qualquer jovem. Precisamos de jovens. Os adultos já decidiram, mas os jovens vão responder ao Evangelho. Agora você está se tornando alguém que pode ser enviado e entende o coração de Jesus. Poucas pessoas entendem o seu coração. Quando eu pergunto a um irmão, tem alguém aqui que tem um amado? Você tem um amado? Quantos anos você tem para ter um amado? Fique de pé. Fique de pé. Por que você gosta do seu amado? Deixa eu te contar. Ela é divertida. Ela ri. Ela é muito. Ela gosta de servir. Ela cozinha bem. É por isso que você gosta dela. Sim. Quer dizer, ela é linda. Ela tem um sorriso lindo. Quando eu a vi, eu fiquei tipo, quero dizer, uau, esse irmão está gostando. Outro irmão tem amada? Quero saber. Por que pessoas têm amados, você tem amor? O que você gosta no seu amado? Uma das coisas que eu realmente gosto aqui é que, quando normalmente, às vezes sou uma pessoa muito preocupada com o tempo, então percebi que sempre que eu ia a algum lugar, precisava chegar no horário. Eu costumava andar em grupo grande, assim como minha igreja, todos nós estamos nos mudando, mas percebo que ela está pronta na hora certa. Uma das coisas que me fez gostar dela. Que ela esteja pronta na hora certa. Ok, mais alguém? Amado, um amado em potencial. Você deveria vir, apertar algumas teclas, felicidade e pontualidade. O que você gosta no seu amado? Eu acho que um dos. Uma das principais coisas que gosto nela é que ela é muito pacífica. Então não há brigas. Ela me escuta e obedece. Tranquilo. Se puder, lembre disso. Uau! Sim, as pessoas estão dando credenciais. Mas uma das coisas que também ouvi é que dizem que ela me entende. Sim, ela parece entender o que estou fazendo. E isso também é algo que você pode ver, que a pessoa com quem você está se relacionando entende o que está acontecendo e entende o que você está tentando fazer. Agora, quero dizer que a maior parte da igreja não entende o que Jesus está fazendo. É como se Jesus tentasse salvar o mundo, mas muitos não sabem ou entendem. Alguns acham que ele só quer que nos casemos este ano.
e que a gente prospere, seja abençoado e tenha uma série de vitórias. Parece ser o objetivo de Deus, mas não é. O propósito dele agora na terra é buscar e salvar o Senhor. Para esse propósito, o Filho de Deus veio a este mundo e morreu. Eu te digo, e esse propósito nunca vai mudar, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Sim. E nós deveríamos ser os amados dele, e tudo o que queremos é uma série de vitórias. Queremos grandes coisas este ano, como casar ou ter um filho, mas isso não está no coração dele. Sim, não é isso que está no coração dele. Sua vidinha não é nem de longe o mais importante. Desculpa, decepcionei. O coração dele é buscar e dizer, Deus amou tanto. Quero dizer, parecia ser algo grande. Que ele deu seu único filho. Uau, é uma coisa enorme dar o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Hoje em dia, quando você quer enviar os filhos das pessoas para missões, você vê todo tipo de situação complicada na família. Teve uma família que até quis nos processar. Sim. Uma família me chamou. Disseram para eu ir e eu falei, não vou. Porque quando seu filho foi trabalhar na Ghana Airways, você ligou para o gerente da Ghana Airways se ele deveria vir até sua casa para te ver? Eu não vou saber disso. Não tem casa para ir e não tem perguntas para responder. As pessoas não têm nenhum respeito pela igreja. O que eu quero que você saiba é que o objetivo de Cristo, se você quer saber, não é restaurar a democracia em Gana ou restaurar o colonialismo ou trazer um Gana melhor. Longe disso. Na verdade, ele profetizou guerras, rumores de guerras, confusão, terremotos, pragas, epidemias. Assim será o fim, inundações e tudo. Sim. O mundo não caminha para mais ordem, mas para entropia e confusão. Muitos estados africanos são falidos. Não existe governo de verdade em muitos países africanos. Fronteiras porosas. É isso que ele quer. Tenho uma novidade para você. Se Deus é quem está no comando deste mundo, então ele falhou. Então ele é um governo muito ruim, mas ele não está. A música, ele tem o mundo inteiro em suas mãos, está errada. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. Só assim se entende. Por que Gana deve ser um dos países mais pobres do mundo, se temos pessoas superinteligentes no comando? Alguns governos não têm pessoas educadas ou inteligentes. Nós temos pessoas que viveram fora e estudaram. Elas sabem tudo. E nós sabemos coisas. E nossos líderes sabem coisas. Eles sabem coisas, mas eles veem coisas. Eles estudam primeiros ministros. Sim. Tony Blair foi à escola. Margaret Thatcher, Padre Kufo, Tony Blair, eles são todos Lincoln. Mesma escola. Kwame Nkrumah estava com Lee Kuan Yew e outros. Conhecia todos, inclusive ministros daqui, escreveu sobre eles. Nós sabemos coisas. Mas é simplesmente incrível, sim. Então não é Jesus quem está fazendo isso. O diabo é o Deus deste mundo. É por isso que a Nigéria tem tanto petróleo. E eu ouvi dizer que a Nigéria tem mais outros minerais do que até mesmo petróleo. Eu fico pensando se eles nem se importam com esses outros porque o petróleo é incrível. Mas eles têm mais ouro. Tenho certeza que tem mais ouro do que Gana. Sim, assim como Gana tem tanto petróleo, talvez a gente tenha até mais petróleo do que a Nigéria.
Satanás é o deus dos deuses. Então Jesus não está tentando trazer ordem em Gana, mas sim em Togo. Togo faz parte da região do Volta. A região do Volta e o Togo falam a mesma língua. A região de Volta é dividida em duas? É mais confusão. Sim. Sim. Eles falam a mesma língua. Assim que você cruza a fronteira para o Togo, você vê nomes de Gana. Cara, Jigbod, eles estão todos lá. É a mesma língua, as mesmas pessoas. É por isso que eles vêm votar aqui, dentro e fora. Não há razão para que as coisas aconteçam em Gana sem que eles tenham voz ativa. Somos todos irmãos. Estou falando do batimento cardíaco de Jesus Cristo. O batimento cardíaco de Jesus Cristo para restaurar a riqueza em Gana, ou a Nigéria, ou a civilização em Madagascar. Por favor, sinto muito decepcioná-lo. O Filho do Homem veio buscar e dizer o que estava perdido. Poucas pessoas têm o coração da pessoa. Sim. Um dia, tínhamos um grande projeto e Onjisho estava vindo para o país. Foi algo incrível para mim. Um dos maiores acontecimentos da minha vida. Eles confirmaram tudo. Estamos indo. E estávamos construindo o Colegono. E nós precisávamos apenas terminar aquilo. E eu liguei para a Coreia e perguntei, Onjisho vai dedicar minha igreja? E eles me deram garantias. Quando ele vier, vai dedicar o prédio da sua igreja. Estávamos trabalhando freneticamente. De repente, o empreiteiro disse que ia. Não sei se era férias ou sei lá o que. Ele sumiu. Sim, ele desapareceu. Com todo o trabalho parado. Bem quando estávamos chegando perto, eu nem conseguia acreditar no que via. Não cri no que via. Tive que mobilizar uma emergência. Tipo de trabalho para fazer a coisa. Quero dizer, onde Onji iria trabalhar. Na verdade, exatamente onde ele iria trabalhar. Aquele lugar para vir. E quero dizer, quantas pessoas construíram igrejas. E você tem uma pessoa tão maravilhosa chegando. E ele realmente veio para dedicar. Veio à igreja e dedicou. Ficou em Colegono e dedicou à igreja. Uau! Mas a pessoa que estava trabalhando para mim, seu coração, não estava pensando no que eu estava pensando. Não sei no que ele estava pensando. Sim, e a partir daquele momento, foi isso. Com alguém importante, pergunte-se o que sente. Por que você se comporta de forma completamente contrária ao que a pessoa está pensando? Sim. E esse foi apenas o nosso primeiro projeto. Desde então, construímos quase 1000 igrejas. Estamos trabalhando nisso. Então essa pessoa teria construído todas as 1000 igrejas. Não construiu. Esse foi o último projeto deles. Entenda, este homem se prepara para um evento. Talvez o mais importante de sua vida. Pense no que ocorre e você não pode abandonar a pessoa no meio disso. Outra visão, seja o que for, é importante, mas não é a visão. Sim. Ele está distraído. Existe uma música sobre isso? Tenho pensado comigo mesmo. Parece que sua mente está em outras coisas. Sua mente está em outras coisas. Espero que você esteja comigo nesta tarde quente. Sim. Assim como coloquei meu coração no desejo de Jesus.
Com o passar dos anos, Deus me deu coisas que eram sonhos. Apenas sonhos distantes. Sim. Um dia eu estava em algum lugar. Vou te contar a história em mistérios. Eu estava em algum lugar. Deus me mostrou algo. Deus não me mostrou. Eu só vi. Eu disse, uau. Eu nunca soube que o que eu estava vendo ali, aquilo era uma imaginação. Já era meu. Sim, era meu. Ah, só. Coloque seu coração naquilo que está no coração dele. Coisas pelas quais você não ora. Olha. As coisas que Deus quer te dar nem conhece. É campeão local. Você é local, não conhece o grande. Não é verdade? Diga ao seu vizinho. Parece que você é um garoto local. Você vai ficar orando por coisas locais. Não conhece as coisas. Não conhece as coisas. Deus tem dons. Ore agora por você. Vai orar por coisas pequenas, coisas engraçadas. Deus tem coisas grandiosas que você não imagina. Coloque seu coração no dele e veja o que tenta fazer. Jesus, o que você está tentando fazer? Ele não quer só te dar vitórias ou te casar. Ele não está tentando lhe dar dinheiro. Seu coração está nos outros. Sua mente está em algo. Naquela época eu estava tentando construir a igreja. Só pensava em ganhar dinheiro e terminar tudo. Pinte aqui, corrija e coloque gesso. Ele viajou. Quer dizer, ele foi para o exterior. Eu não acreditei e nem me avisou. Sumiu, como se tivesse passado o creme de desaparecer. Irmãos e irmãs, eu digo a vocês, tentem perceber onde está a mente da pessoa em relação a mim. Eu sei, enquanto estou aqui, a presença de Deus está aqui, Jesus está aqui. Se ele pudesse falar com você, ele pode. Ele fala com você por mim, isso me interessa. Às vezes sua vida é diferente. Você precisa aceitar o que a pessoa quer. Isso é casamento. Porque um homem é muito diferente de uma mulher. Você precisa aceitar o que a pessoa quer. É isso que eu quero. Sim. Porque o que nós, homens, queremos muitas vezes é muito diferente do que uma mulher quer. Então um homem pensa que você está te fazendo feliz, mas ela não está feliz com o que você é. E uma mulher pensa que está te fazendo feliz, mas ela não está. Então é assim que somos. Com Deus achamos que o agradamos. Olha, os fariseus, quando eles vão, Deus, Jesus, eles dizem, você diz que vai construir o templo em 3 dias, traga o chicote. Merda, homem estúpido. Quando eles derrotavam Deus, pensavam que serviam a Deus. O sumo sacerdote chamou os outros pastores. É melhor que uma pessoa morra. Jesus lhes disse, eles vão cuspir em mim. Eles limparam a garganta. Para que recolham a chama de dentro. E cuspiram em Jesus. Todo mundo veio cuspindo. Venham todos e cuspam nele. Tchau, tchau. Tchau, cuspindo cedo de manhã com fusível. Eles estavam queimando fusíveis daquele jeito. Você pode estar longe do propósito de Deus e cheio de energia e zelo. Jesus morreu na cruz por quê? Para construir universidade. Ele morreu na cruz para construir hospital, escola, orfanato. Não, ele morreu para salvar pessoas. Ao salvar, coisas surgem como efeitos colaterais. Até a moral da sociedade muda. Não vamos chocar Deus com nossos sentimentos.
mantendo a mente sempre levemente em outros assuntos. Deus pensa em você. Você estará passando por um lugar onde estão vendendo carros e você olha para ele e diz: Charlie, o mais recente, você sabe, se eu o capacitar, mas sem saber que Deus vai lhe dar o próximo. Acredite, sendo um ganhador de almas. Sim, eu já fui uma alma. O que você não pode fazer por si mesmo, Deus fará. Para você, coloque seu coração sobre o que seu coração deseja e observe a mudança. Isso vai acontecer na sua vida sempre. Haverá uma mudança. Amém. Fique de pé. Lindo. Ei. Número 8. Quantos números você tem? 6. Número 7. Você é ganhador de almas, porque ganhar almas evita divisões na igreja. Quando uma igreja se divide, ela está dividida. Não. Você não brigará com seu melhor amigo porque sua alma está sendo demonizada e você luta por ela. E, finalmente, o número 8. Ganhar almas, aleluia, gerará apoio e proteção divinos para a sua vida. Salmo 95, Salmo 91, versículo 14. Amém. Porque ele pôs seu amor em mim. Você me ouviu. Você olha para a escritura no palco? Por quê? Falava do coração de Jesus. Veja, pois pôs seu coração no dele. Entendeu? Sim. De verdade. Sabe, uma coisa que eu posso dizer. Tipo, minha esposa não é como se ela estivesse tentando ser cristã ou tentando ganhar almas. É genuíno, sabe? Porque tudo aquilo que você finge, depois de um tempo, você volta a ser quem realmente é. Sim. Se você é uma garota, percebe que esse irmão gosta de missões e finge também gostar de missões. Depois de um tempo, você percebe que, por não ser real, volta a ser quem é, alguém interessado em moda. Você está aí ou vai sair? Sim. Então, quando eu digo, coloque o seu coração, é para colocar o seu amor. Então Deus, Ele está nos observando e Ele está pedindo a Deus para colocar o nosso amor. Mas se você realmente fizer isso de todo o coração, olha só a recompensa. Ele disse, porque Ele colocou o seu amor em mim, por isso eu o livrarei. Amém. Deus vai te livrar. E eu o colocarei no alto. Quantos querem que Deus os coloque no alto? Deus é o único. Quando Deus te coloca no alto, ninguém pode te derrubar. Amém. O próprio Deus irá promovê-lo. Meninas, quando Deus lhes dá um amor, ninguém pode tirá-lo de vocês. Sim, não precisa ter medo. Você não precisa se agarrar e se agarrar para Ele. Você não precisa fazer a proposta. Ele mesmo ouvirá a canção. Ah, irmão, peça-me em casamento. O Espírito falará com ele.
Eu escrevi essa música para encorajar irmãos a fazerem o pedido de casamento. Vejo você subindo. Por quê? Você colocou seu amor nele, sabe o nome dele. Versículo 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Eu lhe responderei. Hoje marca o início das respostas às suas orações. A mais impossível de todas as suas orações será respondida este ano. Em nome de Jesus. Eu estarei com ele na angústia. Eu o livrarei. Ele não disse que não haveria problemas. Não existe isso. Não haverá problemas. Sempre há problemas. Quantos perceberam que tem coisa acontecendo? Ele não disse que não haveria problemas. Ele disse, mas eu estarei com ele na angústia. Então, seja qual for o problema que você está enfrentando, eu profetizo que ele estará com você na angústia. Eu o livrarei e o honrarei. Você será altamente honrado por Deus. Você, que nem era cumprimentado quando vinha para a igreja, será honrado por Deus. E o versículo 16, com longevidade. É isso que queremos dizer aos 70. Eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vejo você passando dos 30 com facilidade, passando dos 40 com facilidade, passando dos 50 com facilidade, cruzando 60 com facilidade, cruzando 70 com facilidade, 80 com facilidade, 90 com facilidade. Quando você tiver 100 anos, a maioria dos seus amigos não estará mais por perto. Então não quero que você ultrapasse 100 tão facilmente. Vou deixar em 90. 2 Coríntios, capítulo 11. Agora, 2 Coríntios capítulo 1. Desculpe, 2 Coríntios capítulo 1. Abençoados sejam os 3 melhores. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em aflição com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus vai te consolar em toda dificuldade. Veja, Ele não disse que não haveria problemas. Ele disse que irá confortá-lo. Sim. Agora, a palavra conforto é a palavra consolo. Consolo. Qual é o significado de consolo? Alguém pode nos dizer qual é o significado de consolo? Deus vai confortar você em qualquer tipo de problema que você encontrar. Você vai receber o consolo. O que significa consolo? Lindo. Isso significa o quê? Conforto em tempos de angústia. Sim. Mas, veja, vem de uma palavra, solais. Tem alguém aqui que fala francês? Solais. O que solais significa em francês? Existe algum francês? Vocês fizeram francês. Não sei em que escola você estudou. Késia viajou. Kizia, você está assistindo? Estamos descobrindo o significado de solas. Ok, vem de uma palavra, solas,
que significa prazer. Sim, não sei se é a pronúncia correta, mas é uma palavra antiga. Então, olá. Deus vai lhe dar conforto, lhe alegrar, lhe dar prazer. Ele vai acalmar sua vida, mesmo em tempos difíceis. Sim, para que, por amá-lo, por colocar seu coração nele, sim, você nunca ficará sem conforto. Deus consola. 2 Coríntios 1:03. Versículo 4. Ele nos consolou em toda a nossa tribulação, para que também pudéssemos consolar os que estiverem em alguma angústia. Pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Receba o conforto de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. Estou convencido, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Aleluia! Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus quando Ele decidiu te amar. Ele diz que está convencido, sem altura, sem profundidade, nenhuma criatura, sem poderes, não, qualquer ser humano, sem altura, sem profundidade, qualquer coisa que seja alta ou baixa ou criatura, pode separar você do amor de Deus, como no Salmo 91, versículo 14. Porque Ele pôs seu amor em mim. Eu o livrarei, eu o honrarei, eu o colocarei no alto, eu responderei às suas orações, eu estarei com ele na angústia. Essa é a sua porção. Levante sua mão e agradeça a Deus por você ter escolhido colocar seu coração sobre o coração dele e alinhar seu propósito de vida com ele. Pai, nós te damos graças, te agradecemos e te louvamos por tudo o que tens feito por nós. Agora, todo mundo ore pelo seu coração. Deus, me dá um coração banhador de almas. Coração de banhador de almas. Senhor, faz tua vontade. Serve de coração. Agradecemos, Senhor, por tudo que fez. Senhor, dá-nos conforto. Dê-nos a paz. Dê-nos os prazeres. Dê-nos a restauração que vem para aqueles que colocam seus corações em você e para aqueles que escolhem amar você. Nós escolhemos este dia para amar vocês como ganhadores de almas. Escolhemos deixar nossos interesses de lado, interesses pessoais, e escolhemos o teu propósito. E te agradecemos porque você está percebendo como fizemos do teu propósito nesta terra o nosso propósito. Obrigado. Coloque a mão sobre o seu coração. Receba o coração de Deus no seu coração. Não importa quem você é, onde estão os seus problemas e dificuldades. Não importa a situação em que você está, que Deus te dê o coração dele. E que ele responda às suas orações no tempo da dificuldade. Que ele se lembre de você. Que ele te leve às alturas. Que ele te livre no tempo da angústia. Que ele te resgate no dia escuro, que a luz dele brilhe na sua escuridão, que as respostas dele se realizem para você, que isso seja um avanço, que isso seja uma boa surpresa, que seja uma boa surpresa, mesmo em dias maus, que seja uma boa surpresa. Boas notícias. Pai, agradecemos e louvamos. Por nos fazer vencedores, agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Todos disseram amém. Com todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados, você está aqui hoje. Quer entregar sua vida a Jesus? Pastor, por favor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus hoje. Eu não sei onde você está, quem te trouxe para a igreja, mas se hoje você quer entregar sua alma,
A Bíblia diz: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, sua alma não será perdida porque Deus está te chamando para vir até Ele. Se você está aqui, quer entregar sua vida a Deus, levante sua mão direita e eu vou orar com você enquanto encerramos. Pastor, reze comigo. Quero entregar minha vida a Jesus Cristo e nascer de novo hoje. Então levante sua mão direita. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você levantou a mão, venha-me na frente. Venha de onde está. Quero rezar você. Jesus. Dê a ele o seu. Vida. Venha, deixe-me orar com você. Venha a Jesus. Venha e deixe-me rezar. Deus quer salvar você, mudar sua vida. Deixe que Ele faça o que quer. Reze esta oração comigo. Levante as mãos e diga esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus. Repita: Senhor Jesus, obrigado por hoje. Por favor, lave meus pecados de coração. Faça de mim uma pessoa boa. Mude minha vida. Lave meus pecados com o sangue de Jesus. Hoje eu abro meu coração e entrego minha vida a Deus. Diga de novo: eu entrego minha vida a Deus. Eu entrego meu coração a Deus. Eu entrego minha vida a Deus. Repita comigo: Jesus, entra no meu coração. Entra no meu coração e me transforma. Salve-me. Obrigado por me salvar. Purifica-me com o sangue de Jesus. A partir de hoje sou um filho de Deus e servirei a Jesus. Obrigado, Senhor. Escreva meu nome, por favor. Meu nome no livro da vida. Por favor, escreva meu nome no livro da vida hoje. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo que fizeste. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Agora, espere 1 minuto. Dê-lhes os livros. Dê um livro para cada um. Dê um livro para cada um. Lindo. Levante o livro. Diga a Satanás. Feche os olhos e reze. Diga a Satanás: em nome de Jesus, eu amarro você. A partir de hoje, eu nasci de novo. Sigo Jesus. Pertenço a Deus. Em nome de Jesus, levante as mãos. Diga obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Escutem, todos vieram para orar. Estão ouvindo? Quando terminarmos, venham aqui. Eu mesmo vou até lá ver vocês. Se não me virem, não vão embora. Vou orar com vocês antes de irem. Amém. Se tem um livro, venha. Vou orar por você. Amém. Deus abençoe vocês. Voltem aos lugares e retornem. Podem se sentar e receba os elementos da sua comunhão. Tomai, comei, isto é o meu corpo, que foi partido por vós. Bebam, isto é o meu sangue, que foi derramado por vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ó sim, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é bebida, de fato. O cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Esta é a refeição sagrada, a refeição de Deus.
isso vai te sustentar. Aleluia. Ah, Coríntios, do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 11, versículo 24, referência importante para os cristãos. E, tendo ele orado, quebrou-a. Preciso de um pouco de volume, por favor. Ele disse: este é o meu corpo, esta é a parte do milagre. Versículo 25. Da mesma maneira, ele pegou o cálice. Versículo 26. Sempre que vocês comem isto, anunciam a morte do Senhor. Agora, o que aconteceu na morte do Senhor? A cruz, as feridas. Então, você mostra a cura toda vez que toma a ceia. Você mostra a cruz. Perdão, cura. Tem que ser forte. Versículo 27. Agora, quem comer deste pão ou beber deste cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Então, examine-se. Versículo 29. Quem come e bebe de maneira indigna, come e bebe condenação para si, LT, break time igual 0.5 SVGT, não discernindo ou reconhecendo que é o corpo do Senhor com o qual está lidando. Versículo 30, por causa disso, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos morrem. Estava aprendendo com Rick Joyner. Ele estava dizendo que hoje existe uma questão na igreja sobre por que as pessoas, muitos cristãos, estão doentes, fracos e morrem prematuramente. E ele disse que ficou um pouco surpreso com isso. Ele disse que essa é a única passagem das Escrituras que aborda essa questão. Porque cristãos estão doentes, fracos e morrendo antes do tempo. Agora, esta Santa Ceia é também uma importante interação com o corpo. Sempre que você lida com pessoas e não reconhece que isso é o corpo precioso para Deus, você pode acabar ferindo, sem saber. Por exemplo, uma vez eu tinha uma amiga quando estava na escola. Ela achava que eu era quem estava sentado atrás dela. Era numa reunião da igreja, uma conferência. Então ela ficou usando a caneta dela para cutucar o joelho da pessoa, mas ela achava que era eu. Não sei como ela achou que era eu, mas ela estava brincando. Quando ela se virou e viu a pessoa, ficou envergonhada. Talvez tenha uma mensagem ou algo assim. Você me viu. Então, tá vendo? Quando você não sabe, isto é o corpo, você pode não se comportar bem. Você está entendendo o que estou dizendo? Sim. Agora em João 1,7. Estou compartilhando que li de Rick Joyner. E ele estava compartilhando. Ele disse, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão. Ou comunhão. A palavra para comunhão é essa palavra camaradagem. Nós interagimos com o corpo adequadamente. Koinonia. Koinonia. E então o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados.
Agora, quando o sangue não nos purifica dos nossos pecados, a porta fica aberta para a fraqueza, a doença e a morte. E isso acontece quando não andamos na luz e não temos boa comunhão com o resto do corpo. E não comungamos, não reconhecemos com quem estamos lidando. Não apenas pastores, mas igrejas. Então, abrir a porta para o inimigo é andar em trevas. Há 3 coisas você precisa andar na luz. Depois, você precisa ter boa comunhão com o corpo. Ninguém é grande demais para o corpo. Então o sangue nos purifica dos nossos pecados. É aí que o sangue age. Quando o sangue age, o pecado, porta aberta onde Jesus disse: não peques mais para que não te aconteça pior, é removido. Então, misticamente, lidando não só com os elementos da comunhão, mas o elemento da comunhão é o corpo. Então, não discernir o corpo. Aquilo ali é o corpo. Então, se você brinca com a ceia, está brincando com a sua vida. Se você brinca com o corpo, está brincando com você mesmo. Relacione-se bem na igreja, não dívida, não estrague, não critique, nem fale do que não sabe. Cada igreja importa. Então precisamos andar na luz e impedir o acesso do inimigo. E como os rejoiners disseram, esse é o único lugar onde essa questão é abordada. Por quê? Muita gente está doente, muita gente está fraca. Pessoas morrem prematuramente. Então, precisamos reconhecer que a igreja é a igreja. Precisamos andar na luz, ter cuidado e saber o que é precioso para Deus. Como Jesus disse a João: você me ama, alimente minhas ovelhas. Eles são meu povo precioso. Então, quando Deus nos dá um papel a desempenhar, precisamos ter cuidado ao lidar com o seu povo e lidando com o seu precioso corpo, para que não abra uma porta para o inimigo entrar. E como disseram os respondentes, esta é a única escritura que aborda, ou mesmo tenta lidar com essa questão. Sim. Certa vez eu estava numa igreja. O pastor me disse: muitas pessoas morreram na minha igreja. Tantos. E eu disse, eu espero. Não tínhamos visto isso assim. E ele disse: você é jovem. Você é jovem. A gente fala sobre a morte. O próprio pastor estava doente. Na verdade, ele estava morrendo. O assistente dele estava me acompanhando. Antes do pastor morrer, o assistente dele morreu. Ele dormia em sua cama à noite, após voltar de uma convenção. Sim. Então, sabe, essa é a igreja dele. Todas as crianças eram da igreja dele, todas as pessoas. Deus amou tanto que seu sangue foi derramado. Você tem que ter cuidado. Aqueles que são líderes centrais, você não se importa com as pessoas. Você não se importa com isso. Deixe-os ir, deixe-os vir. Não importa, mas isso importa. É preciso ter cuidado com o que Deus toca. Então, assim como aquela menina, você é covarde com uma caneta. Se não fui eu, foi outra pessoa. Ela estava tão que não sei o que ela fez. Eu a verei. E pergunte a ela sobre aquilo. Toda vez que eu a vir com você, direi a ela: essa é a garota que estava fazendo isso. Porque ela está por perto. Sim, ela não está aqui, mas está por perto. Ela está no sistema. Ela pensou que era eu. Você pode não pensar que está lidando com Jesus. E foi por isso que Paulo teve seu maior choque. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sou eu com quem você está lidando. Então, que todo acesso ao seu corpo, à sua vida, seja bloqueado pelo precioso sangue de Jesus. Agora repare, não diz que seus pecados, se você confessar, está em 1 João 1,9. Mas em 1 João 1,7.
é se você andar na luz e você tiver comunhão verdadeira com o corpo, então seus pecados serão perdoados em Cristo. Então, 1 João 1. Eu digo, se você confessar, acontece. João diz que, se você andar na luz e se relacionar bem com o corpo, isso é comunhão, companheirismo. Estar tão próximo de alguém que se desconectar pode arruinar sua vida. Essa é a definição de comunhão. Nós devemos estar tão próximos uns dos outros, como família, como igreja, que se desconectar vai acabar com as nossas vidas. Vai acabar com tudo. Sim, esse é o significado de comunhão ou koinonia. Então, ao nos aproximarmos da mesa dele, se há algo que eu tenha feito para prejudicar a igreja, tanto a nossa igreja quanto qualquer outra, eu peço perdão. Se há algo que você tenha feito para prejudicar a igreja ou outra igreja, perdoe. Se há algum erro que você esteja cometendo no seu relacionamento com a igreja, que Deus tenha misericórdia e nos purifique. Que toda má notícia para o seu corpo, peito, fígado, rim, pulmões, cérebro, para todo o seu ser seja bloqueada pelo sangue de Jesus. Fiquem de pé, por favor. Pai, nós recebemos o corpo. Reconhecemos isto como o corpo, que venha a cura. Que venha a cura, que a vida venha para cada vida, que nossas vidas sejam renovadas e motivadas pelo Teu poder. Pedimos em nome de Jesus, o corpo de Jesus Cristo. Agora, Jesus que foi cuspido, Jesus que foi zombado, Jesus que foi açoitado e Jesus que foi morto, este é o seu sangue, que este sangue fale e responda a todas as perguntas sobre nossas vidas e nossos erros, que aporte o acesso. As nossas almas, nossos espíritos e nossos corpos sejam fechados. Que o sangue atue agora e neutralize a força das palavras e acusações contra nós. Toda evidência contra nossas vidas que busca nos destruir. Esse sangue está neutralizando e lavando, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus. Agora, levante as mãos. Pai, nós agradecemos e peça para que os erros de nossas vidas sejam limpos. Nossos erros, Senhor, nossas deficiências, nossas falhas, em nome de Jesus. Que haja uma porta aberta para as bênçãos do céu sobre todos aqui. Eu repreendo a fraqueza. Eu repreendo a doença. E eu repreendo a morte, em nome de Jesus. Volte, 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 em nome de Jesus. Que você tenha o coração de Jesus. Que seus corações sejam transformados e alinhados ao de Deus. Que você receba o interesse dele como o seu. Que seus dias sejam preenchidos com a obra dele. Que você tenha uma boa motivação para a sua vida. Que você tenha a melhor motivação para a sua vida. Você viverá enquanto servir a ele. Enquanto você apoiar a obra dele, e enquanto você for um dos grandes ajudadores do coração de Jesus.
para ganhar os perdidos, para edificar a igreja dele, para fazer a vontade dele, que o seu rosto brilhe sobre você. E que o seu rosto brilhe sobre tudo o que você fizer, e que o seu favor brilhe sobre cada trabalho em que você estiver envolvido, e que a sua graça encontre você. Eu te abençoo. Guarda-os, Senhor, cubra-os, ajude-os. Coloquem os pés sobre uma rocha, retire o barro lamacento, qualquer coisa macia e escorregadio sob os pés dos seus filhos. Eu ordeno que endureça e se torne uma rocha. Você não desaparecerá. Você estará presente e servirá a Jesus todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus o abençoe.